Olá, eu me chamo Marlise Alves e esse é mais uma edição do programa Evolução Financeira. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre as frases, as crenças, alguns conceitos que nos impedem de evoluir financeiramente. Agora, será que você aí tem algo que te impede de evoluir financeiramente? Vamos juntos também fazer o treino de prosperidade no nosso segundo bloco, onde nós vamos falar mais sobre as frases que você já deve ter ouvido falar ao longo da sua vida e que te são aí semelhantes, que te são próximas, e você vai descobrir quem é a responsável por essas frases aí na tua mente. E no terceiro bloco, nós vamos falar também com o Júnior Gonçalves vai estar aqui conosco para trazer mais sobre as criptomoedas. Será que realmente existem falsas verdades faladas sobre esse mercado de criptoativos? Então, vem comigo, nós já estamos começando. No nosso primeiro bloco, nós temos o atendimento financeiro, né? Onde você manda a sua dúvida, a sua colocação, a sua observação e nós trazemos aqui no nosso programa. Eu recebi esse texto, essa mensagem, através do meu Instagram, @marlisealvesoficial. Quem mandou para mim foi o Antônio José, aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Vamos acompanhar aqui na nossa tela o que ele nos trouxe hoje. Frase do Antônio: eu quero muito me ajustar com relação ao dinheiro do meu negócio, mas não sei muito bem como fazer isso. Por outro lado, sei que quanto mais dinheiro eu tiver, maior o perigo sobre a minha vida. Tenho receio de ser sequestrado ou roubado. E agora, né? Quais são as questões envolvidas por trás dessa frase? Primeiro de tudo, eu quero trazer para você que existem alguns pontos centrais relacionados aqui à frase do Antônio, como, por exemplo, esse receio de ser sequestrado ou receio de ser roubado. Existem algumas crenças limitadoras ao nosso processo de desenvolvimento financeiro, que inclusive, né, fazem parte aí da Dona Encrenca. Aqui eu trago ela todo o programa, né, só para lembrar você de que Dona Encrenca, ela é presente nos trazendo muitas crenças que impedem o nosso desenvolvimento financeiro, inclusive. O que eu quero dizer para você hoje? A crença financeira, ela é como se fosse uma parede, né? Imagina que você tem um objetivo lá do outro lado e é construído uma parede como vários tijolos, um sobre o outro, que vão se amontoando, e de tanto eu acreditar que aquela parede existe, eu então não sigo naquela direção futura aí da minha vida. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para você de como que elas surgem. A primeira delas são as crenças hereditárias. Sabe, aquelas crenças que nós ouvimos lá na nossa família, na nossa primeira infância, digamos assim? Alguns, como por exemplo, você é muito lerdo, você é muito devagar, você não tem competência para isso. Algumas frases que nós fomos ouvindo lá na nossa infância e que vão nos marcando ao longo dessa vida. Uma frase, né, dentro dessa de que o Antônio nos trouxe, de que tem o receio de ser sequestrado ou receio de ser roubado, pode ter alguma crença hereditária aí por trás, no sentido de pensar o seguinte: será que realmente eu sou capaz de cuidar desse dinheiro sem que ninguém leve esse dinheiro de mim? Então, se você tem algo relacionado a isso, preste muita atenção para que isso não seja uma parede para impedir você de evoluir financeiramente. Segundo aspecto que eu quero trazer aqui com relação às crenças são as crenças pessoais. Quando a gente cresce convivendo, né, com críticas que muitas vezes acabam nos enterrando mais do que nos ajudando a evoluir. Saiba lidar com isso, né? Muitas vezes a insatisfação de outras pessoas é passada para nós e a gente acaba abraçando isso sem querer ou sem nem pensar muito nisso. Só acredita que eu sou assim e pronto, que eu sou um desastrado, uma desastrada e pronto, e acabo não seguindo em outra direção. Então, cuidado se por acaso essas crenças pessoais aparecerem por aí. A terceira crença que aparece muitas vezes são as crenças sociais.
E as crenças sociais, elas se referem ao ambiente onde nós fomos criados, ao ambiente onde nós fomos cuidados. Por exemplo, se eu nasci e cresci num ambiente em que não tínhamos muito recursos financeiros e a crença, né, as falas que eu ouvi o tempo inteiro foi: eu nasci pobre, vou morrer pobre. Consequentemente, é essa a parede que está limitando o meu crescimento, que está me impedindo de olhar para esse outro lado de uma maneira diferente. Faz sentido aí para você? Infelizmente, isso acontece muito em todos os lugares pelos quais nós permeamos a nossa vida e muitas vezes a gente nem se dá conta que é algo que a gente não acredita. Será que você tem alguma dessas crenças? Vou te trazer mais duas ainda. Nossa, são várias, né? A quarta crença que eu quero trazer aqui para você são as desculpas. Talvez até você já tenha falado alguma frase como essa, por exemplo: eu não consigo fazer ginástica porque eu não tenho tempo. Olha a muleta da desculpa, né? Muitas vezes a dona encrenca vem aqui conosco nos passando exatamente isso. Eu não faço isso por causa daquilo. E vai colocando um muro de desculpas para que eu não faça aquilo que realmente eu deveria fazer. Isso faz sentido aí para você? Eu espero que faça, porque para mim faz muito sentido. Não pense que é só porque eu estudo isso ou trabalho com isso que essas crenças não existem aqui dentro de mim. Existem muitas vezes, por muitos e muitos anos. Eu preciso estar muito atenta para pensar: opa, essa é a voz da dona encrenca dizendo que eu não posso fazer aquilo, que isso tá errado, que vai ser difícil. Então eu deixo ela no cantinho, deixo ela ali de lado e faço aquilo que precisa ser feito. E a nossa último bloco aqui de crenças, né, diz o seguinte: são as crenças relacionadas a medo. Essas são talvez as mais pesadas e as mais presentes aí no nosso dia a dia. Elas são argumentos fortes que não têm muitas vezes muito sentido, mas são verdadeiros muros que são difíceis de ultrapassar. Eu tenho medo de empreender, eu tenho medo de investir, eu tenho medo de criptomoedas, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de várias coisas, né? Eu vou contar algo aqui nesse programa, nesse bloco, que foi uma frase, uma vez de muito impacto, que eu recebi de uma amiga muito querida, da Cristiane Oliveira, que nós estávamos juntas e num dado momento eu disse: nossa, tenho medo disso. Não lembro do que era, mas era algo relacionado ao trabalho. E daí, de repente, apareceu um inseto dentro da nossa sala onde a gente estava, né? E aquele inseto começou a voar e eu fiquei apavorada. Eu disse: tenho medo de barata. E aí ela virou pra mim e ela disse: Marlise, tu tem medo do que mais? E aquela frase foi quase como na alma, né? Puxa vida, será que realmente eu tô podando tudo aquilo que eu posso viver em virtude dos medos que eu tô colocando aqui como uma grande parede intransponível que eu não posso chegar do outro lado? Então, essa vai para você. E você? Tem medo do quê? Espero que você faça uma lista dos seus medos, assim como eu já fiz uma lista de todos os meus medos e vi que eles são muito mais fantasiosos do que reais. Isso é uma dica aqui para você. Bom, essa é uma primeira ideia, uma primeira relação, porque no treino de prosperidade nós vamos entrar mais a fundo nessa questão relacionada aos bloqueios frente à vida financeira. Afinal de contas, será por que eu não cresço, não evoluo financeiramente? Será que eu tenho alguma parede aqui entre a minha pessoa e o meu processo de evolução? Então, vamos já para o próximo bloco, para o nosso treino de prosperidade. É uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
RZTV, o canal que investe em você. E aí, você descobriu quais são os tijolos que formam aí uma parede para que você não consiga evoluir financeiramente? Existe uma verdade dentro dos estudos em psicologia que diz o seguinte: a gente pensa sobre algo, isso se torna uma verdade. A partir desse pensamento, nós geramos sentimentos. A partir dos nossos sentimentos, nós temos comportamentos e, consequentemente, temos ações. Então, se essas ações não estão nos levando para o resultado que a gente quer, que a gente gosta, que a gente precisa, é porque a gente precisa vir mudando os nossos pensamentos. E esse é o nosso treino de prosperidade de hoje, sobre as crenças que nos limitam ao processo de desenvolvimento financeiro, ao nosso processo de evolução. Vamos começar aqui com o nosso treino. Eu quero que você dê uma nota de 0 a 10, o quanto que esta frase que aparece aqui é uma verdade para você. Vamos aqui à nossa primeira frase. Não tenho tempo ou não tenho dinheiro. Essa é uma verdade para você? De 0 a 10, quanto? Quero dizer para você que essa é uma das principais verdades, uma das principais crenças que fazem parte dessa parede que impedem a gente a evoluir financeiramente. Por quê? Quando a gente está dizendo, quando a gente está afirmando que nós não temos tempo, exatamente é o que vai acontecer na nossa vida. A nossa agenda vai ser uma bagunça, os nossos processos vão ser todos bagunçados e, consequentemente, o meu tempo vai ser escasso. Se eu começo a repetir e repito o tempo inteiro, eu não tenho dinheiro, o que você acha que vai ser a sua vida financeira? Vai ser um verdadeiro caos, porque você nunca vai ter dinheiro nem para fazer as suas coisas básicas. Então, pense se realmente você vive repetindo essa frase ou se essa frase é uma verdade para você. Essa pode ser sim uma crença que está limitando o seu processo de desenvolvimento. Mas você pode pensar, Marlise, mas então eu vou começar a repetir, eu tenho tempo, eu tenho dinheiro. E tá tudo bem? Não, não está tudo bem se você repetir somente eu tenho tempo e eu tenho dinheiro. É preciso mudar uma chave mental em que você possa observar a seguinte situação. Existe no mundo, né, do nosso dia, todo mundo tem 24 horas por dia. Você conhece pessoas que conseguem se organizar dentro das 24 horas por dia? Vai me dizer que sim, com certeza. Existem pessoas que conseguem se organizar e conseguem fazer muitas coisas dentro dessas 24 horas. Então, o não ter tempo talvez signifique que você não se organizou com relação a tempo. E aí, a nossa crença pode começar a ser alterada para uma frase positiva, como, por exemplo, eu estou me organizando com relação ao meu tempo. Da mesma forma, com relação a dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Será que outras pessoas têm dinheiro? Existe um recurso abundante no universo que é as questões financeiras. Será que eu estou conectada com esse dar e esse receber? Será que eu estou aberta a receber esse dinheiro? Se sim, né? Então você pode começar a pensar diferente. Eu estou pronta para receber o dinheiro que me é de direito, para receber o dinheiro em troca da ajuda que eu ofereço para as pessoas. Ajudamos aí a aumentar ou a diminuir, quer dizer, a diminuir, né? O não ter dinheiro e não ter tempo é uma frase negativa, então quanto mais próximo do zero, o seu nível de estar conectado com essa frase, melhor. Vamos à segunda frase, então, aqui da nossa verdades financeiras, que tem a ver com o financeiro, claro, né? Você já ouviu essa frase? Já é tarde demais para começar ou recomeçar? Saiba que é muito comum e não só é comum, como já é tarde ou ainda é cedo. Algumas pessoas se sentem velhas demais para pensar em dinheiro, em evolução financeira. Outras acham que ainda é cedo para começar a pensar sobre isso. E isso interfere no seu processo de evolução financeira. É quase como mais um tijolo aqui da nossa parede que nos afasta dos nossos objetivos financeiros. Como que a gente faz, Marlise, para quebrar essa crença? Como que a gente para de pensar que eu sou velha demais ou eu sou nova demais? A gente pode começar pensando que o seu momento é agora. Que se eu estou aqui e agora fazendo o que eu estou fazendo, é porque esse é o momento certo. Independente daquilo que aconteceu no passado ou, claro,
pensando naquilo que vai acontecer no futuro, eu estou na hora exata, no momento exato e vou aproveitar sim as melhores oportunidades. Faz sentido para você? Deu para reduzir a nota aí entre 0 e 10 do já é tarde ou ainda é cedo? Sempre existe um momento. Trace onde você quer chegar e use essa frase a seu favor. Eu estou no momento certo e na hora certa. Vamos à nossa terceira frase relacionada à prosperidade, ou melhor, às nossas crenças financeiras que nos impedem de prosperar. Vamos acompanhar aqui na TV a terceira frase. Será que você fala essa frase? Dê uma nota de 0 a 10 para o quanto essa frase impacta a sua vida. A frase diz o seguinte: eu não mereço. E aí eu vou chamar a dona encrenca aqui comigo, né? Quando ela começa com essa frase, né? Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser próspera, eu não mereço ter dinheiro, eu não mereço ter férias, eu não mereço ter lazer, eu não mereço me divertir. Olha quantas coisas que dona encrenca, com essa frase do eu não mereço, muitas e muitas vezes fala como se fosse a nossa verdade. E aí, claro, né, quando nós acreditamos que nós não merecemos tudo aquilo, a gente acaba colocando em risco aquela situação, porque acabamos por desconsiderar aquilo como algo válido, nem cogitar aquela possibilidade, enfim, fazer coisas para esse não merecimento. Quero contar algo aqui nesse programa, já contei em outros momentos, mas não aqui no Evolução Financeira. Tem um livro, até esqueci de trazer hoje nessa gravação, que o título desse livro é Eu Mereço Ter Dinheiro. E quando eu comprei ele numa livraria, eu estava passando férias, né, nas férias de janeiro, na casa de praia, junto com os meus pais. Meus pais, meu marido, meu filho, a gente estava junto lá naquela ocasião. E eu comecei a ler esse livro e a capa dele dizia assim: eu mereço ter dinheiro. E eu simplesmente coloquei um papel na frente para que ninguém lesse aquele título, porque eu sentia vergonha de falar sobre isso, sobre esse merecimento financeiro. Agora, veja só, né? Isso não faz o menor sentido hoje na minha vida de pensar que eu não mereço ter dinheiro. Não, muito pelo contrário, eu mereço ter dinheiro, eu mereço ter uma vida próspera, eu mereço ter uma vida abundante, eu mereço ter todas as minhas finanças organizadas, eu mereço tirar férias, eu mereço ter uma vida confortável e eu mereço também ajudar outras pessoas com o meu conteúdo. Eu amo fazer isso, então por que não? Naquela ocasião me era difícil encarar essa verdade do merecimento. Eu simplesmente desconsiderava e não me achava merecedora. Tanto é que tinha vergonha de mostrar isso para os meus pais. Eu imaginava que eles iam pensar: nossa, agora ela só quer dinheiro? O que é isso, né? Olha só outra crença que eu mesma tinha, né? De que as pessoas iriam me julgar se eu tivesse uma vida de prosperidade. Eu quero dizer para você que a vida pode ser muito mais leve a partir do merecimento. Se você merece ter algo na sua vida, isso vem até você de alguma forma. Experimente viver isso na prática. E eu vou trazer alguns exemplos aqui práticos de como você pode mudar essa crença e ao mesmo tempo fazer com que a sua vida de merecimento seja realmente conquistada. Primeiro exemplo que eu quero te dar é sobre o seu café da manhã. Como é que é o seu café da manhã? Será que você arruma uma mesa bonita? Coloca pratinho, xícara, pires, talheres, coloca todas as opções ali no seu café da manhã? Eu quero confessar para você que muitas vezes isso não acontece no meu dia a dia, das correrias do dia a dia, mas sempre que eu lembro, eu sento com calma, monto ali o meu café da manhã e gosto sim de saborear aquilo com mais tranquilidade. Isso é merecimento, mesmo que eu tenha que acordar 10 minutos, 15 minutos antes para merecer um bom café da manhã. Um outro exemplo de merecimento, da gente trabalhar o nosso merecimento, é arrumar a cama. Olha só, parece uma coisa tão boba e tão simples, mas cada vez que eu vou dormir à noite, eu mereço estar com aquela cama bonita, arrumada, me convidando para ter uma boa noite de sono, do que chegar no meu quarto e tá aquela bagunça. Então, são dois exemplos de merecimento que você pode ter sim para usufruir por aí. Ao mesmo tempo que você pode sim merecer aquela próxima viagem de férias. E aí, para isso, basta uma organização financeira, porque você merece sim
tirar esse descanso por aí. E tantas outras coisas que muitas vezes a gente fecha os nossos olhos e não faz acontecer por causa da falta de merecimento. E percebe que tudo isso que eu falei aqui tem a ver com as questões financeiras. Porque se eu acredito que eu não tenho dinheiro para construir algo para minha evolução financeira, eu vou simplesmente me acomodar e ficar no lugar onde eu estou. Se eu acredito que eu já estou velha demais para começar a construir um processo de evolução financeira, eu também não começo e isso me paralisa. Ou, né, como essa última frase, se eu acredito que eu não mereço sair do lugar onde eu estou ou evoluir financeiramente, é exatamente aí que você vai ficar. Então, bola pra frente, vamos evoluir financeiramente, sair dessa zona do conforto a partir desse quebra de paradigmas, dessa quebra dessa parede que nos impede de prosperar. Vamos ficando por aqui nesse bloco e até o terceiro bloco com o Júnior Gonçalves. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Chegamos ao nosso terceiro bloco, quando eu tiro todas as minhas dúvidas e as suas também sobre criptomoedas. Já estou aqui comigo com o Júnior, bem-vindo! Olá Marlise, olá a todos que estão acompanhando o programa para mais um bloco aí de perguntas e respostas sobre o nosso querido mundo das criptomoedas. Vamos lá, vamos adentrar mais uma vez nesse mundo. Hoje, Júnior, o nosso assunto aqui foi falar sobre as crenças relacionadas a dinheiro, crenças financeiras, crenças de vida. E eu sei que tem muitas crenças relacionadas a criptomoedas, criptoativos. Meu Deus, tem muitas. Tem muitas. Quais são? Quero que tu traga exemplos hoje. Quais são essas falsas verdades que muitas vezes vocês escutam e precisam ser desmistificadas? A gente já falou aqui um pouquinho no programa também sobre algumas inverdades, né, sobre o Bitcoin. Eu vou dizer principalmente o Bitcoin, porque ele é o que mais sofre com isso, né? Como ele é... Ele é o vilão. Ele é o vilão, porque ele traz todas as outras, né? Certo. Vamos dizer que ele é a mãe das criptomoedas ali. Então, o Bitcoin sofre muitas coisas. Já as primeiras falácias foi que, não sei se tu já viu alguma vez, mas foi que o Bitcoin morreu. Não ouvi. Aconteceu isso mais de 400 vezes já. Como assim? Quando que a internet ou as pessoas ou a mídia propriamente dita diz que o Bitcoin morreu e acabou o Bitcoin? Quando o preço dele cai muito. Por exemplo, ele tá 200 mil reais e ele vai para 90 mil reais. Certo. Então, durante esse período de queda, acabou, o Bitcoin morreu, quem tem Bitcoin vai liquidar, vai a zero, vai à pobreza, venda enquanto há tempo porque ele morreu. Isso já aconteceu umas 400 vezes, mais ou menos, que o Bitcoin morreu, mas depois ele ressuscitou das cinzas. Por que que as pessoas dizem isso? Vamos quebrar agora os paradigmas, isso, vamos entender, porque eu acho que esse é um dos principais pontos de medo, inclusive, que gera nas pessoas, né? Eu não vou colocar, porque
Porque daqui a pouco, hoje ele custa 230 mil, amanhã vai custar 10 reais e aí pronto, lá se foi meu dinheiro. Então, por exemplo, esse tipo de preço já não vai mais, por coisas técnicas que a gente pode explicar em outro programa, inclusive, tá? Tipo, de hoje ele vale 10 reais, é meio impossível. Não é impossível como nada é nesse mundo, né? Mas, tecnicamente eu diria que não, mas vamos levar a essa hipótese, tá? O que acontece? O Bitcoin, ele é totalmente descentralizado, então se as pessoas começarem a vender os seus Bitcoins, literalmente o preço dele vai cair. Não é o governo que atacou o Bitcoin, não é nada. Até pode ter tentativas. Na China a gente teve uma vez, esse ano agora ainda de 2021, que eles baniram os mineradores da China, que mineravam Bitcoin, ou seja, eles faziam as confirmações no bloco, para os pagamentos, etc. E eles tiveram que sair de lá, então eles tiveram que vender alguns milhões de Bitcoin para poder se mover para outro lugar, para o Texas, outros para os Estados Unidos, para poder continuar minerando Bitcoin. Com essa venda, o preço caiu um pouco e as pessoas falaram, acabou o Bitcoin, zerou, quem tem vai perder, mas não, as pessoas não entendem que são pessoas ou instituições vendendo os seus criptoativos. Até uma vez, anos atrás, Moraliza, eu vou te contar um segredo, que eu lembrei agora. A revista Veja, o Bitcoin deu uma queda, né, de preço, basicamente nessas da morte do Bitcoin, e ela colocou assim na revista, numa dos papéis. Ela desenhou literalmente um Bitcoin na folha e escreveu assim no título, né? Recorte esse Bitcoin que ele vai estar valendo mais do que a própria moeda daqui a alguns anos. Então eles estavam dizendo que aquele pedacinho de papel, se você cortasse, ia estar valendo mais do que o Bitcoin nos anos consequentes. E hoje, no momento que a gente está gravando, o Bitcoin está acima dos 200 mil reais. Sim. Então, era mais uma revista grande e forte, eu posso dizer zoando, né? O Bitcoin, não, corta aqui que vai valer mais, entendeu? Outros empresários falaram que o abacate valia mais que o Bitcoin, porque ele era uma moeda de troca. Se o abacate valia 3 reais, você conseguia comprar um refri, que fosse 3 reais, você dava o abacate, pegava o refri, e o Bitcoin você não conseguiria fazer isso. Mas essas pessoas não sabem que você pode converter os seus 3 reais em Bitcoin em reais e fazer essas compras que você quiser. Então, são vários mitos que as pessoas inventam sobre o mundo das criptomoedas, que ele é ilegal, que não pode, mas mal elas sabem que lá na Receita Federal tem específico, tudo certinho para você declarar Bitcoin, para você pagar os tributos sobre Bitcoin. No Brasil, principalmente, quando a pessoa vende acima de 35 mil reais, ela paga 15% do valor excedente que ela converteu em reais. Então, também não é ilegal. Agora, é aceito pelas pessoas? Isso vai ser com o tempo, quando elas começarem a fazer o que você está fazendo, perguntando para ter as respostas certas. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu me dizes que teve um grupo de pessoas que vendeu esse Bitcoin e acabou sendo um grupo grande, claro, isso vai... Ou pode ser uma pessoa também, pode ser uma pessoa se ela tem muitos com Bitcoins. muitos Bitcoins, né? Mas quando ela vende, não tem alguém que está comprando? Sim, mas aí, uma boa pergunta. Tem 2 tipos de venda. A venda a mercado e a venda P2P, que são maneiras de você comprar Bitcoin também. Como que eu não movimentaria o mercado? Se eu te comprar Bitcoin P2P, você tem lá na sua carteirinha física de Bitcoins e você manda para minha outra carteira física de Bitcoin. E eu mando para tua conta bancária $1 milhão. Comprei $1 milhão em Bitcoin P2P. Comprou a minha carteira física. Não, eu não comprei a tua carteira. Eu comprei Bitcoins que você tinha nela, você ainda tá com ela, você me mandou um pouquinho, digamos que você é uma fornecedora de Bitcoin, então você me mandou alguns Bitcoins em torno de $1 milhão e eu te depositei $1 milhão. Isso é uma compra P2P, entre eu e você, e vice-versa, comprar ou vender, etc. Isso não... P2P porque é pessoa para pessoa? Isso, pessoa for pessoa, exatamente. Então, teve uma compra ali, não afetou o mercado. Se eu fizer essa mesma compra numa corretora de Bitcoin, aí sim, isso vai ser contabilizado no mercado, ela vai perder volume de Bitcoin ali, consequentemente, se eu vender muito, ela vai perder Bitcoins ali, logicamente o preço vai cair para as pessoas comprarem mais, ela poder vender mais caro, oferta e demanda, né? Da mesma maneira, quando eu compro Bitcoin, eu posso comprar de você e não muda nada, e se eu comprar na corretora, eu tô aumentando a demanda, então ela aumenta também o preço de Bitcoin nela, propriamente dentro da blockchain também. Tem 2 mercados, então. Digamos que tem um mercado aí que tem uma movimentação e um mercado paralelo de quem guardou Bitcoin embaixo do colchão. Quase isso. Pode ver que todos os programas eu costumo usar umas coisas que é mais familiares contigo. Por exemplo, se eu posso alugar o apartamento seu, eu e você.
Tá, sim. Sem nada. Como eu posso ir numa imobiliária e procurar Tá. um que está ligado à imobiliária. O apartamento é o mesmo, mas Sim. a forma que nós estamos negociando é outra. Às vezes a pessoa bota, ó, Ok. alugue direto com o proprietário, não é assim? Então, sim. a pessoa aluga direto, não tem um intermediador nisso, que seria a corretora, né? Entendi. Nos bitcoins. E nesse mercado seria imobiliária. Então, eu posso comprar P2P, como eu posso comprar numa corretora e também vender e comprar, né? Ambos seria a mesma coisa. Já fiquei sabendo de outra coisa hoje, Tá então, vendo? né? É o Muito mercado bom. P2P que chama, exatamente. Muito legal. Júnior, para encerrar aqui o nosso bloco, vou te falar uma crença aqui que eu acredito que é de muita gente. Ele pode simplesmente, a minha moeda, comprei uma criptomoeda, pode ser o Bitcoin que a gente está falando. De repente eu posso abrir o site e aquele site não tá mais ali, ele simplesmente ter sumido com aquele meu dinheiro? Pode. Isso isso uma pode verdade. acontecer. É uma verdade. Isso é uma verdade porque você teria bitcoins na corretora, né? Tá. E vamos supor que a corretora fechou, né? Decretou falência. Você tinha os seus bitcoins ali. Uma vez eu até comentei contigo também, acho que foi nos bastidores, não foi no programa, que se o banco se ele falir, o que acontece com o teu dinheiro, né? Porque as pessoas dizem assim, não, mas o banco tem o fundo lá que me garante que eu tenho... Até um limite, Até um limite, tantos milhões de reais, mas se você ver e pegar números, que eu fiz isso, porque essa pergunta que tu fez eu já me fiz. Tá, mas se eu tenho dinheiro, se eu tenho Bitcoin na corretora, e se ela vira falir, o que é? É um risco que existe em qualquer lugar. Por quê? Ah, mas o banco, ele guarda um dinheiro para esses problemas para pagar os clientes. Se as pessoas botar na ponta da caneta, o que o banco tem como reserva não é 1/3 do que ele tem de custódia em dinheiro de banqueiros, empresas, etc. Então é um risco que você corre tanto com a corretora como você corre com o dinheiro no banco também. O plano Collor tá aí para nos ter uma ideia de como é mais fácil, inclusive, o governo confiscar o teu dinheiro no banco do que na corretora, porque daí teria que ter hackers, é criptografado, é um pouco mais difícil. Mas pode acontecer. Da mesma maneira que pode confiscar o meu dinheiro no banco, pode confiscar os meus bitcoins numa corretora, sim, com certeza. Por isso, coloque na sua wallet e ninguém vai pegar. Wallet é a minha carteira a tua física. carteirinha física, aquela offline, fora da internet, e o preço do Bitcoin continua o mesmo. Entendeu? Mas é um risco, como eu posso dizer para ti, que vale a pena. Porque... pessoas têm dinheiro. Acontecer? Olha, de uma corretora simplesmente desaparecer? As melhores não. Tá. Mas quando as pessoas não estudam, a Marlise abriu uma corretora lá nos Cafundó do Judas, e daí as pessoas compram lá, você tem toda a liberdade para você conseguir fugir e etc. Por isso, até as corretoras têm aquilo que eu te falei, sobre a Receita Federal, sobre passar todos os dados, para ter toda essa segurança aí também. Agora, se a pessoa investir numa que ela nunca viu e não conhece, com certeza vai ficar mais difícil. Mas eu faço esse paralelo porque são riscos corríveis em todos os mercados, né? Certo. Como o governo pode confiscar o meu dinheiro no banco mais fácil do que confiscar o meu Bitcoin na corretora. Mas pode acontecer sim. Entendi. Muito Entendeu? bom, Júnior. Júnior, muito Eu obrigada. fico tão feliz quando a Marlise entende, quando eu falo pra ela que ela vai indo assim, aí tá, confirmei, entendi. Ok, entendi até aqui, mas semana que vem tem mais perguntas. Estaremos aqui Não para me responder escapa. mais. Não, vamos estar aqui novamente para responder todas elas, né? Exato. Joia, para você que tá aprendendo junto comigo, manda lá no meu Instagram sua dúvida também, que se o Júnior, né, puder nos responder, na semana que vem eu já trago a sua dúvida para cá também. Pode perguntar. @Marlise Alves Oficial ou através aqui dos canais da RZ. Exatamente. E o pessoal tem, né? Não, eu vou fazer uma pergunta que eu quero ver como é que ele vai sair dessa. Mande essa pergunta, gente. É isso que a gente quer aqui no programa para quebrar todos os mitos. E quando tem verdades, por que não falar? Pode sim, os bitcoins saírem da corretora com a corretora tendo um problema? Pode. Isso é um risco normal no mercado, como eu expliquei do banco também. Mas isso é a verdade. Não vá buscar informações onde você não vai ter a resposta certa, e sim paradigmas e dogmas que não existem no criptomercado. Eu acho que um dos principais problemas, né, Júnior, não sei se tu concordas, mas é quando existe alguma história de algum amigo, de algum conhecido, de algum vizinho que colocou muito dinheiro em um lugar e de repente aquele site sumiu. Exatamente. Sempre tem o meu amigo, né? O meu amigo fez isso, o meu amigo perdeu dinheiro, o fulano perdeu. Mas aí as pessoas falam assim, tá, mas uma vez, só pra gente finalizar, falou assim, não, meu amigo perdeu dinheiro nesse mercado aí também, tá bom.
qual que era o contrato, né? Que ele tinha com a empresa que ele investiu. Não tinha contrato. Era só ver lá, não sou um robô. Tá, mas... Aí ele só clicou lá, tá, e aí ele investiu em qual corretora? Quantos anos ela tinha no mercado? Não, foi um outro amigo dele que criou. Ah, tá, mas... Entendeu? As pessoas... Ou que indicou, não tem nenhum embasamento, tanto na lei, tanto juridicamente falando, né? Então as pessoas vão no escuro. Por isso a importância delas assistirem o programa e tirar todas as dúvidas de forma clara e concreta, entendeu? Então sempre vai ter o amigo que perdeu, o fulano que perdeu dinheiro, tanto no criptomercado como no mercado tradicional, mas porque as pessoas não estudam. Por isso o programa da Marlise aqui para quebrar todas essas falácias e ajudar você a entender melhor o mercado. Exatamente. Júnior, obrigada. Para você que nos acompanhou, lembre-se, né, que muitas vezes o plano Collor foi o grande limitador lá atrás, né, das pessoas investirem, de guardar dinheiro com medo do confisco. Assim como hoje existem outros medos que também vão nos influenciar para investirmos ou não em um negócio. Então preste atenção naquilo que é a sua evolução financeira, onde que você deseja chegar e deixa esse medo de lado, vai estudar sobre o assunto. Exatamente, porque você tendo dinheiro em algo centralizado, há de concordar comigo que é muito mais fácil o governo tomar algo que ele tem o poder de algo que ele não tenha esse poder, né? Que é as criptomoedas, por isso elas vêm crescendo da maneira que estão crescendo. Exato. Júnior, muito obrigada. Até o nosso próximo programa. Até o nosso próximo programa. Um abraço a todos. Qualquer coisa, só nos chamar que a gente está aqui à disposição. Muito obrigada por você que acompanhou mais essa edição do programa Evolução Financeira e até a nossa próxima semana.